Dividendos! O brasileiro tem uma fissura por receber esse tal de dividendo. É quase algo implícito na alma do investidor brasileiro. Então hoje eu quero te dar a minha opinião, quero falar a minha opinião sobre isso, se eu acho que vale a pena ou não receber dividendo, e citar os 3 melhores ETFs no mercado norte-americano, na minha opinião, sobre dividendos. Então bora pro vídeo. Primeiro, minha opinião, faz sentido ou não receber dividendos de ETFs? Falando sobre rentabilidade, não vale e ponto. Isso é um fato, é indiscutível. Justamente porque quando a gente recebe dividendos de um ETF norte-americano sendo residente brasileiro, 30% desses dividendos já são retidos na fonte. E aí se a gente for pegar esses dividendos e vir aqui para o Brasil, a gente vai pegar spread cambial, a gente vai pagar IOF, enfim, são muitas variáveis e muitos por cento a menos que você vai deixar se você receber dividendos dos ETFs. Então, falando em questão de rentabilidade, a longo prazo, receber dividendos vai fazer você perder dinheiro. Mas existe também um contraponto, que é a questão psicológica. Eu peguei esses estudos aqui, que vai de 1950 até 2020, que mostra a remuneração que as empresas deram do S&P 500 para os acionistas. Ele compara os dividendos e a apreciação ali do capital. A gente vê que desde 1950, o que se manteve mais estável em questão de rentabilidade são os dividendos. Então a gente vê aqui que ele sempre manteve na casa dos 5% até os 2% mais ou menos. Mas agora em questão a apreciação do capital, a gente viu que é muito variável. Então a gente teve aqui apreciações de 15% na década, como apreciações de menos 3% da década. Então, receber dividendo acaba te trazendo essa tranquilidade de retorno. Isso aqui é um estudo de mais 70 anos. Então já é comprovado que sim, o dividendo vai te trazer essa tranquilidade. Eu particularmente não sigo uma estratégia de receber dividendos. Eu não invisto nos ETFs e não monto minha carteira pensando em bons retornos de dividendos. Mas não tem como negar que de vez em quando é muito bom receber um dividendo sim. Mas bora lá, agora eu vou citar 3 ETFs que para mim faz muito sentido se você quiser montar uma carteira de dividendos. Lembrando que isso não é recomendação de compra e nem de venda de nenhum ativo. O primeiro ETF que eu quero citar aqui é o XSHD. No último ano esse ETF pagou em dólar um dividendo de 6,21%. E o porquê que eu gosto muito dele? Basicamente porque o fundo busca 90 small caps de altos dividendos e dentre essas 90, ele escolhe as 60 menos voláteis. E isso para mim é extremamente interessante, porque a baixa volatilidade é um fator de um ETF, que inclusive é um dos fatores comprovados ao longo do tempo e que eu vou usar no meu usufruto, justamente porque por pegar empresas de baixa volatilidade, eu vou ter menos oscilações e menos imprevistos quando eu estiver utilizando meu dinheiro que eu juntei minha vida toda. Então, se a gente conseguisse misturar essa baixa volatilidade com pagamentos de dividendos, inclusive o XSHD paga dividendos mensais, o que é muito difícil lá no mercado norte-americano acontecer isso, poxa, para mim seria unir o melhor dos dois mundos. Além disso, quando a gente fala de dividendo, a gente já pensa em empresas gigantescas, em ETFs de large caps, de empresas grandes. Com esse ETF não, são small caps, que inclusive são as empresas que entregaram a maior rentabilidade no último século, entregaram mais de 64 vezes a média do mercado. Então assim, se a gente conseguir misturar alto crescimento com dividendo e baixa volatilidade, poxa, talvez seja o melhor de todos os mundos. Então de fato, eu quis entregar esse ETF logo de cara para vocês porque é um ETF que eu gosto muito pensando na estratégia de dividendo. O segundo ETF é o SPHD. Também é um ETF que eu gosto bastante justamente pelo fator de baixa volatilidade. Esse ETF basicamente funciona como o ETF que eu citei anteriormente. A única diferença é que em vez de pegar small caps, ele vai pegar as large caps do índice S&P 500. Então ele vai pegar 50 empresas da S&P 500 de alto dividendo que possui baixa volatilidade. Esse ETF também paga mensalmente, o que é muito interessante se a sua estratégia for viver de dividendos, mas esse ETF acaba pagando um pouco menos. No último ano ele pagou 3,81% em dólar. Mas eu vejo como uma ótima opção também.
E o terceiro, por fim, é o SDIV. Esse ETF pagou incrivelmente 13,17% no último ano em dólar de dividendos. Mas é claro que não é só por isso que eu estou citando ele aqui nesse vídeo. Estou citando ele aqui porque ele possui uma característica peculiar quando a gente compara ele com os outros ETFs que eu citei anteriormente. E é uma característica que eu gosto bastante. Eu até vou vir aqui na tela do computador para mostrar para vocês. Se a gente pega aqui o XSHD, a gente vê que ele investe 100% nos Estados Unidos. O SPHD, 100% nos Estados Unidos. Agora, se a gente pega o SDIV, a gente vai ver que ele tem uma diversificação geográfica muito grande. Ele investe em diversos países. Estados Unidos, China, Brasil, Reino Unido, África do Sul, enfim. Tem muitos países aqui. E isso nos traz uma segurança geográfica muito grande. Porque está tendo uma diversificação, inclusive, de moedas. E isso é algo extremamente positivo quando a gente fala de segurança. Afinal, a gente vê que existe descorrelações entre países emergentes com países desenvolvidos. Existem correlações e descorrelações entre moedas. Então, isso de fato me traz uma segurança. E esse ETF também paga mensalmente. E só para finalizar esse vídeo aqui, se sua estratégia for viver de dividendos daqui a alguns anos, eu fiz essa tabela aqui simples, te mostrando quanto você receberia de dividendo mensal desses ETFs caso você tivesse um determinado valor. Eu utilizei R$ 5,2 para $1, tá? Então aqui na verdade são $1.000, $10.000, $100.000 e $1 milhão. E são esses os valores que você receberia. Aqui, se você tivesse $1 milhão, você receberia R$18.000 por mês com o XSHD, 11 mil com o SPHD, 40 mil com o SDIV. Se tiver um valor um pouco menor, já dá para começar a brincar aí. Então, apesar de não ser, na minha opinião, a melhor estratégia, montar uma carteira baseada em dividendos, dá para ver que de fato daria para viver super bem com dividendos vindo lá do exterior. Vale falar também que aqueles valores que eu mostrei na tabela já eram líquidos, ou seja, já tirei aqueles 30% retido na fonte. O único custo adicional que você teria era trazer esse dinheiro para o seu país. Então, no caso, o Brasil, né? Então, você teria ali que considerar o spread cambial e o IOF que você ia pagar. Mas já é livre daquele imposto de renda de 30%. Mas aí, você gostou desse vídeo? Você conhecia todos os ETFs e as características que eles tinham? Gostou deles? Se sim, não esquece de deixar um like aqui que motiva demais a gente a continuar produzindo conteúdo e se inscreve no canal. Todas as quintas-feiras a gente posta estratégias, análise e tudo sobre o que você quiser saber do mercado de ETFs. A gente se vê numa próxima. Valeu!